Olá, boa noite. Presidente Temer anuncia o novo diretor-geral da Polícia Federal. Fernando Segovia assume no próximo dia 20, no lugar de Leandro Daiello. Ex-ministro da Fazenda Guido Mantega é denunciado nas Zelotes. O petista é acusado pelos crimes de corrupção, advocacia administrativa fazendária e lavagem de dinheiro. Temer faz reunião para discutir a reforma da Previdência. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governo ainda não tem os votos para aprovar a matéria. Polícia Federal aponta que Sérgio Cabral financiou montagem de dossiês contra o juiz Marcelo Bretas. Hoje, em depoimento a Bretas, o ex-governador do Rio pediu desculpas e negou qualquer ação contra o magistrado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Infelizmente, tem um assunto ocupando cada vez mais espaço nos telejornais. O bullying, que acaba em tragédia. No Todo Seu de hoje, a gente discute esse assunto. O limite existe, que eu não posso ultrapassar o seu e que eu não posso te ferir. E o grupo SH11 apresenta músicas que ajudam a lidar com esse tema. Bonito e estiloso, muito mais do que espero. Até Sansão tirava sua força do cabelo. Perder o meu pra mim é um tremendo pesadelo. É o rock do cabelo. E ainda, a crítica de TV Cristina Padiglione comenta as novidades da televisão. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. É, que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Se tem bola rolando no Brasileirão, tem o clássico Futebol Debate na sua TV. O jogo foi bom? Devia ter sido marcado pênalti. O placar virou? Essa é a realidade dos fatos. A rixa aumentou? Realmente deplorável, né? Toda a polêmica rola aqui. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Prefeito de São Paulo, João Dória, demite o chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação. A decisão foi tomada após a divulgação de áudio de Lucas Tavares, dizendo que dificultava o acesso de jornalistas a dados públicos via Lei de Acesso à Informação.
A gravação que veio à tona hoje foi feita em agosto durante a reunião mensal da Comissão de Acesso à Informação da Prefeitura na Controladoria Geral do município, com a participação de representantes de 6 secretarias municipais e do gabinete do prefeito João Dória, do PSDB. O áudio gravado pela própria comissão foi obtido pelo jornal O Estado de São Paulo. Na conversa, o agora ex-chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação, Lucas Tavares, diz que iria dificultar o acesso da produtora da Rede Globo, Roberta Giacomini, às informações sobre a Operação Tapa Buraco. E como o buraco é sempre matéria, por motivos óbvios, a cidade parece um queijo suíço, de fato, a gente está com um problema de orçamento, porque precisa recapear tudo, então tem matéria nisso agora. Dentro do que é formal e legal, que eu puder dificultar a vida da Roberta, eu vou voltar para dificultar. Sendo muito franco. Em outro trecho da gravação, Lucas Tavares discute outro pedido, dessa vez feito pelo repórter William Cardoso, do jornal Agora São Paulo. Deixa eu dar agora vou ser um pouco político aqui, tá? Eu vou ser um mauzinho, não um bonzinho. Ele que vai lá pegar o bloco. Eu não quero facilitar a vida dele. Do meu ponto de vista da comunicação, isso vai me dar um trabalho depois. Então, se ele puder em loco consultar, em loco consultará. É meu voto. Aí demora 2 meses para disponibilizar e desiste da matéria. A lei de acesso à informação existe desde 2012. Não só jornalistas, mas qualquer pessoa pode solicitar dados da administração pública sem ter que informar o motivo. Os responsáveis têm prazo para resposta e só podem negar esse acesso em situações específicas, como, por exemplo, quando a solicitação colocar em risco a honra e a intimidade das pessoas. Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação diz que os áudios não refletem a orientação para que a lei seja respeitada. O texto diz também que Lucas Tavares pediu exoneração atendendo solicitação do secretário de Comunicação, Fábio Santos. Em agenda nesta manhã, o prefeito João Dória diz que o ex-chefe de gabinete cometeu um equívoco ao falar de algo que não tem o apoio e o suporte da prefeitura. Em entrevista ao site UOL, Lucas Tavares afirmou que falava informalmente durante a reunião do Conselho e negou cercear o trabalho dos jornalistas. A Prefeitura informou que no primeiro semestre de 2017 foi registrado o maior percentual de pedidos de informação atendidos nos últimos 4 anos. E o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil que vai apurar possível ato de improbidade administrativa do ex-chefe de gabinete Lucas Tavares. Os promotores querem saber se houve violação dos princípios constitucionais. Câmara Municipal de São Paulo deixa de divulgar o nome dos servidores e funcionários ao lado dos salários de cada um. A medida, que também é adotada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, é da mesa diretora da Câmara. Agora, a página oficial da Câmara Municipal, que trata da remuneração dos servidores e comissionados, traz apenas o número da matrícula e não mais o nome dos funcionários, ao lado do cargo, da função que eles ocupam e do salário líquido por mês. Segundo a assessoria de imprensa, a medida foi tomada para atender uma solicitação do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por celular, conversamos com a vice-presidente do sindicato, Sônia Maria Correa Alves, que disse que essa era uma reivindicação antiga dos servidores, que se sentiam inseguros por ter o nome e o salário divulgados na internet. A nossa publicidade, ela garante a transparência sim, porque ela dá o cargo e dá o salário. E o que é público dentro do serviço público é o cargo do servidor e não o nome dele. Segundo a vice-presidente do Sindilex, o pedido foi baseado em uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2013, para o Legislativo Estadual. Essa medida tomada aqui pela Câmara Municipal segue o mesmo modelo adotado pela Assembleia Legislativa do Estado, que também só divulga a matrícula do servidor ao lado do salário. Já outros órgãos públicos, como o próprio governo de São Paulo e a Prefeitura, procuram detalhar os dados. Assim como o governo federal. A divulgação dos vencimentos pela União ocorreu depois da Lei de Acesso à Informação de 2011. Para este professor de Direito Constitucional,
é fundamental que todos os órgãos públicos divulguem as informações com a maior transparência possível. É importante, sim, o conhecimento do servidor e quanto ele ganha, sem que sejam inseridos códigos incompreensíveis para o cidadão. A Constituição, ela garante o acesso ao cidadão homem comum que não tem um conhecimento técnico especializado para compreender códigos eventualmente criados pela administração. O Ministério Público Estadual de São Paulo afirmou que a retirada de nome dos vereadores da lista de salários está na Promotoria de Patrimônio Público e Social para análise se será instaurado o inquérito. Na CPI da JBS, Wesley Batista diz que o Brasil vive um imenso retrocesso ao punir e manter presos colaboradores que dizem a verdade. No depoimento, Wesley classificou como o mais eficaz o acordo de colaboração premiada firmado entre os irmãos Batista e a Procuradoria-Geral da República. O que vejo nesse momento que estamos vivendo no país são colaboradores sendo punidos, perseguidos pelas verdades que disseram. As delações dos últimos anos fizeram o país se olhar no espelho. Mas como ele não gostou do que viu, o resultado tem sido esse: colaboradores presos e delatados soltos. Para o Executivo, delatar é solitário, dá medo e causa apreensão. E apesar de dizer que não imaginava o quanto a delação afetaria a vida dele e de seus familiares, Wesley declarou não se arrepender do acordo e que continua acreditando na justiça. Wesley Batista está preso preventivamente na carceragem da Polícia Federal em São Paulo desde setembro. Ele e o irmão Joesley são acusados de usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Após o desabafo, Wesley se calou para as perguntas dos parlamentares. Disse que seguia orientações dos advogados. A justificativa para o silêncio foi a de não comprometer ainda mais o acordo de colaboração firmado com a PGR, suspenso desde setembro, depois que os irmãos Batista foram acusados de omitir informações à justiça. Eu estou preso por um crime que jamais cometi. Jamais descumpri o acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal. Tão logo essa situação seja resolvida com autorização expressa da Procuradoria-Geral da República, eu me comprometo a prestar todos e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. A negativa de Wesley irritou alguns parlamentares da base do governo. É óbvio que eu perguntaria como brasileiro, o senhor não tem vergonha? O senhor tem vergonha de tudo que vocês fizeram aqui por esse país ou contra esse país? O senhor poderia responder essa pergunta? Excelência, com todo respeito, me manterei em silêncio por orientação dos advogados. Está muito claro que o senhor não se arrepende em momento algum, porque o senhor disse que suas delações foram as melhores delações e as mais completas, de que os senhores acreditariam que estariam mudando esse país. Não. Vocês contribuíram para piorar esse país. Relator da CPI e da tropa de choque de Temer na Câmara, o deputado Carlos Marum, do PMDB, também criticou a falta de resposta para os questionamentos. A casa caiu, o gato subiu no telhado, a molecagem deu errado. Partam para outro tipo de situação. Encarem isso dentro de uma nova realidade. Não acreditem em Papai Noel. Vocês não chegaram no mundo a bordo de uma cegonha. Papai Noel não existe. E o ex-procurador da República, Marcelo Miller, tinha em sua caixa de e-mail um roteiro com orientações sobre como os executivos e advogados da JBS e Friboi deveriam se portar para fechar o acordo de delação premiada com a PGR. A informação é do jornal Folha de São Paulo. O título do e-mail era Segundo Roteiro de Reunião. O texto dá a entender ainda que as negociações já estavam em curso havia algum tempo. A defesa de Marcelo Miller afirmou que o ex-procurador da República nunca atuou na negociação da delação premiada da JEF com a PGR. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que o e-mail de Marcelo Miller é a prova absoluta de que não tinha nenhum acerto com a PGR. Presidente Temer anuncia o delegado Fernando Segovia como novo diretor-geral da Polícia Federal.
A posse será dia 20. Fernando Segovia entra no lugar de Leandro Daiello, que estava no posto desde o primeiro mandato de Dilma, em 2011. Nos bastidores, a saída de Daiello já era dada como certa. Desde o início da gestão Temer, Daiello dava sinais de que tinha vontade de deixar a função. Fernando Segovia foi superintendente da Polícia Federal no Maranhão. É considerado próximo do ex-presidente José Sarney e conta com o apoio do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. No meio político, a especulação é que a troca na direção da Polícia Federal tenha como objetivo atrapalhar as investigações da Lava Jato, que envolve tanto membros do governo quanto da oposição. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça. A pasta diz que o governo não vai interferir nos rumos da operação. Mas o PMDB fazia pressão pela mudança de comando da PF. No partido, há vários integrantes alvos de ações da Polícia Federal, classificadas pelos PMDBistas como midiáticas. Delegado de carreira há 22 anos, Fernando Segovia tem experiência em inteligência de fronteiras, questão considerada prioritária pelo governo no combate ao crime organizado. A Câmara dos Deputados votou hoje o texto base do projeto que acaba com a progressão de regime para quem matar ou ferir gravemente policial, bombeiro ou militar no país. A medida faz parte do pacotão de segurança pública pautado por Rodrigo Maia, presidente da Câmara do DEM, para dar respostas à sociedade sobre a onda de violência no país. No projeto aprovado hoje, os criminosos que ferirem gravemente ou matarem policiais, bombeiros ou militares terão que cumprir a pena integral em regime fechado, sem direito à progressão de pena. Os deputados federais ainda discutem outros 5 projetos de lei na área de segurança pública. Entre eles, o aumento de pena para quem participar de estupro coletivo e também o fim da saída de presos nos presídios de todo o país em datas comemorativas. Caso seja aprovado, os detentos só vão ter direito à saída em caso de morte de parentes ou tratamento médico. Ontem, os deputados já tinham aprovado 2 projetos. Um deles obriga as empresas de telefonia a instalarem bloqueadores de celulares em regiões de penitenciárias. A multa para as companhias que descumprirem a norma é de R$1 milhão. Outro projeto aprovado ontem foi o que acaba com a redução de pena para crimes cometidos por menores de 21 anos de idade. Polícia Federal aponta que, mesmo preso, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, financiou montagem de dossiês contra o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio. Foi da cadeia em Benfica, no Rio, na qual Sérgio Cabral está preso, de onde teria partido a informação sobre o dossiê. Quem avisou a Polícia Federal também teria contado, segundo a TV Globo, que Cabral mantém um fundo milionário para bisbilhotar a vida de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato no estado. A Secretaria de Segurança Pública do Rio, em resposta à Polícia Federal, disse que descobriu que um funcionário de uma delegacia fez buscas no sistema eletrônico da Polícia Civil sobre o juiz Marcelo Bretas e a mulher dele, que também é juíza. As várias consultas foram feitas em janeiro, maio e setembro, quando Cabral já estava preso. No fim do mês passado, durante uma audiência, ao ser questionado sobre a compra de joias para lavar dinheiro, o PMDBista citou a empresa de bijuterias da família do juiz. Não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, porque sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do estado. Bretas declarou que se sentiu ameaçado por Cabral e, a pedido do Ministério Público, determinou a transferência dele para um presídio federal de segurança máxima, já que havia a suspeita de que, na cadeia no Rio, o ex-governador tinha acesso a informações privilegiadas. Cabral iria para uma penitenciária em Mato Grosso do Sul. Porém, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, impediu a transferência.
Hoje, Cabral e Bretas ficaram frente a frente de novo. O ex-governador prestou depoimento no processo que investiga os desvios na área da saúde no estado do Rio, no qual é réu. Mais cedo, numa outra audiência, o magistrado ironizou a polêmica sobre a suposta ameaça de Cabral. Disse que a ameaça tem de vir por escrito e com firma reconhecida do cartório. Na Lava Jato, Sérgio Cabral, que está preso desde novembro do ano passado, já foi condenado a 72 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ao todo, o ex-governador responde a 16 ações penais. Cabral é apontado pelo Ministério Público como chefe da quadrilha que saqueou o estado do Rio. E durante o depoimento hoje, o ex-governador pediu desculpas ao juiz Marcelo Bretas. Sérgio Cabral disse que se exaltou na última audiência. Ele também negou ter feito dossiês contra o magistrado. Ainda ao juiz Bretas, Cabral afirmou que procurou o empresário Miguel Skin para pedir recursos para a pré-campanha do então vice-governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e que Skin repassou R$2,5 milhões para a campanha de Pezão e mais R$500 mil para um partido aliado. O empresário está preso acusado de pagamento de propina para o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, e a Cabral. E o ex-subsecretário de Saúde do Rio, César Romero, afirmou também em depoimento ao juiz Marcelo Bretas que o hoje senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também teria recebido propina do empresário Miguel Skin quando era ministro da Saúde. Costa esteve à frente do ministério entre 2003 e 2005, durante o governo Lula. O senador, que é líder da oposição no Senado, considerou absurda, irresponsável e mentirosa a declaração de Romero. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. A Lava Jato tem 4 anos. Nasceu para investigar denúncias de corrupção legalmente na Petrobras, mas foi até onde quis ir. No rastro do escândalo Petrobras, um governo foi derrubado, por fato que nada tinha a ver com Petrobras, as pedaladas fiscais. Inesquecível. Multidões, camisetas, patos, tudo amarelo. Helicópteros dominicais excitando e chamando manifestantes. Na era da selfie, o prazer de sentir-se protagonista. Todos contra a corrupção flagrada na Petrobras. Disso nasceu o novo governo. Corrupto, já sabiam todos. Uma quadrilha, Temer e companhia, diz o Ministério Público. Para se salvar da segunda denúncia, Temer e os seus distribuíram 15 bilhões. Estima-se que 32 bilhões somando-se ao torrado na primeira denúncia. Sob silêncio cúmplice ou festejos da mídia de mercado, há pouco esse governo vendeu 3 lotes para exploração de petróleo no pré-sal, para Shell, Exxon e companhia. Recebeu 6 bilhões e um pouco mais por isso. Ao que se diz, 79% do que se esperava. E renunciando a arrecadar 1 trilhão em impostos em 25 anos. O engenheiro Fernando Siqueira é vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Ele acrescenta: o Brasil vai receber 6 bilhões, mas está entregando alguns trilhões em reservas. 1 trilhão, trilhões, doados por um governo acusado de ser profundamente corrupto. Nesta semana, pergunta do senador Roberto Requião para seus conterrâneos do Paraná. Num plenário vazio, sem repercussão além das redes sociais, Requião indagou ao vácuo. Lava Jato, Moro, Dallagnol, procuradores do PowerPoint, procuradora Raquel Dodge, 1 trilhão, Petrobras. Por que isso não é corrupção, não é investigado? Porque não vem ao caso. Sem esquecer tudo mais, esse é um epitáfio da farsa chamada impeachment. Boa noite. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi denunciado hoje por corrupção, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa fazendária na Operação Zelotes. A investigação apura o pagamento de propina a conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em troca da redução ou anulação de multas aplicadas a empresas pela Receita Federal. Segundo a denúncia, houve a manipulação do Conselho para favorecer de forma ilegal a empresa Cimento Penha. No mês passado, a Justiça Federal de Brasília rejeitou um acordo proposto por Mantega. O acordo evitaria que ele fosse preso preventivamente. Além de Mantega, foram denunciados também o ex-presidente do CARF, Otacílio Cartacho, e outras 12 pessoas. Mantega nega as acusações. Como previsto, esquentou hoje aqui na capital paulista. A máxima foi aos 25 graus à tarde, mas agora à noite a temperatura já caiu um pouco. Vamos ver como fica o tempo amanhã.
Nesta quinta-feira, o sol brilha forte e esquenta em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Com o tempo abafado, as nuvens ficam mais carregadas e aí há previsão de pancadas de chuva que podem até ser de forte intensidade em alguns momentos, mas tendem a ser rápidas e pontuais. Olha só, o dia amanhã vai começar com 17 graus por aqui, à tarde chega a fazer 28, na sexta-feira esquenta mais, máxima prevista na casa dos 31 graus e no sábado a temperatura volta a cair para a marca dos 23 graus por aqui. Governo Michel Temer e aliados negociam estratégias para colocar a reforma da Previdência em votação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, admitiu não ter votos suficientes para aprovar as alterações. Desde ontem, o presidente Michel Temer vem se reunindo com a base aliada para tratar da reforma da Previdência. Na manhã de hoje, ele se encontrou com ministros da equipe econômica, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outros deputados. O governo tenta reduzir a repercussão negativa do mercado depois do presidente ter admitido que a proposta da reforma poderia não ser votada e que, sozinho, o governo dele não conseguiria aprovar a reformulação do sistema previdenciário. Ontem à noite, Temer chegou a publicar um vídeo nas redes sociais para dizer que está empenhado para concluir a reforma. Maia afirmou hoje que não adianta simplesmente marcar uma data para a votação, porque ainda não há votos para a proposta passar. Se tiver voto, dá para aprovar amanhã, mas não tem voto para aprovar amanhã. A PEC já está pronta para o plenário. Pauta única, você vota isso em um dia. O problema não é o dia que a gente vai votar, é quando a gente tem que ter as condições para aprovar, porque nós não podemos ter responsabilidade de pautar de qualquer jeito para perder. O deputado Darcísio Perondi, do PMDB, um dos aliados mais próximos de Temer, afirmou que na reunião da manhã de hoje foi definido que uma emenda ao relatório da reforma da Previdência será feita para tentar facilitar a aprovação. De acordo com Perondi, a emenda será apresentada pelo relator da proposta, deputado Arthur Maia, que também esteve no encontro. O jornal Estado de São Paulo afirma que o governo mudará 3 pontos da reforma, mas que a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres não será alterada. Já o tempo mínimo de contribuição para uma pessoa poder se aposentar continuará em 15 anos, em vez dos 25 anos originalmente propostos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A reforma da Previdência parecia morta. Até Michel Temer dizia, pelo menos, que ela estava desenganada, em agonia. Falava isso ainda na segunda-feira. Então veio alguma reviravolta. Pode ser que sim, votem alguma mudança nas regras da aposentadoria até o final do ano. A mudança vai ser bem menor que a proposta pelo governo originalmente. As negociações do novo projeto acontecem nesta semana. O que deve ficar no novo projeto? A idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres. A exigência de um tempo maior de contribuição deve ficar também. O governo queria 25 anos, hoje em dia de 15. Deve ficar alguma coisa entre esses 15 e os 25 anos que o governo queria. Não se sabe como vai ser a regra de transição, isto é, como fica a aposentadoria de quem está perto de se aposentar. Quer dizer, para quem está perto da aposentadoria, a idade mínima vai ser menor, mas essa discussão ainda está aberta. O resto da reforma, as mudanças em pensões e benefícios assistenciais, por exemplo, tudo isso vai para o VINAC. Não deve entrar no novo projeto de emenda constitucional. Agora, se o novo projeto vai ser aprovado, são outros 500. A tentativa é de aprovar a reforma até pouco antes do Natal. O fato é que o governo resolveu se mexer. A impressão de que Temer havia jogado a toalha no caso da Previdência pegou muito mal. O mercado financeiro reagiu de modo péssimo, indicando que pode haver piora nas condições financeiras do país se não passar reforma alguma. No mundo político, a ideia de que Temer desistiria da reforma deu a impressão de que o governo está fraco, sem condições de aprovar mais nada de reformas no Congresso. Um sintoma de fim do governo. Boa noite. Depois de muita polêmica, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou hoje que o governo vai publicar uma nova portaria com novos critérios para a fiscalização do trabalho escravo no país. A decisão foi anunciada um dia depois da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ter rejeitado um documento entregue pelo ministro com sugestões para aperfeiçoar a portaria, que está suspensa por decisão liminar da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.
Neste domingo, 8h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora, Todo Seu.